Olá, boa noite. Bem-vindo a mais uma live aqui da Jornada Bíblica. Você que está chegando agora, eu vou clicar no aviãozinho aqui e começar a fazer os convites, né? O Instagram está convidando os meus amigos para participar. Eu também vou mandar aqui os meus convitinhos, tá? Para que os nossos seguidores possam chegar aqui na live. Então eu vou mandando aqui, vou pedir para você que está chegando, te dar uma boa noite, pedir para você enviar esse convite para os seus conhecidos. Clica no aviãozinho que está aí na sua direita da sua live, vai enviando para os seus contatos. Beleza? Para termos mais gente aqui assistindo a live junto. Se essa live faz sentido para você, se ela te abençoa, vai enviando aí para os seus contatos. Estou mandando aqui. Amém, boa noite, Ayrton. Tudo bem? Como é que está aí no Rio de Janeiro? Muita chuva? Aqui em São José dos Campos, desde que eu cheguei, chove todos os dias. Tem dia que cai árvore, tem dia que é muito caótico, mas tem dia que é só a chuva mesmo para refrescar o verão, né? O final do dia. Se você está ouvindo direitinho essa live, manda para mim um recado, fala que está chegando para você o sinal de imagem, de som em perfeitas condições, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João e nós vamos continuar aquela sequência de estudos que começou lá em 2020, onde a cada semana a gente fala de um livro da Bíblia, tá bom? Algumas pessoas vieram me perguntar sobre onde encontrar os vídeos anteriores, tá? Porque eu já fiz vídeo do Gênesis até aqui. Então, todas as lives anteriores estão no Instagram, @escolasterrafértil, tá? Que é um Instagram antigo das nossas escolas. Eu também levei, se você não achar esse Instagram, eu também levei esse... o Ayrton está me respondendo que está chovendo bastante lá no Rio. Tem mais gente chegando na live aqui. Certo, estão conseguindo chegar, então, a minha imagem, o meu som aí para vocês. Está perfeito. Beleza. As lives que eu fiz no Instagram, se você não está conseguindo chegar no Instagram antigo das escolas Terra Fértil, vai no meu YouTube, Felipe Mouta, no YouTube, coloca lá, só tem eu acho, e tem lá os vídeos das pregações, dos estudos, e tem uma série lá chamada Jornada Bíblica, que é essa série que a gente está dando sequência aqui pelo Instagram, tá bom? Toda segunda-feira, 8 horas, é o meu compromisso aqui em servir você, entregar aqui aquilo que eu tenho estudado da Bíblia, livro por livro, tá bom? Creio que é um facilitador, vai te ajudar nas suas leituras. Eu não estou aqui para ler no seu lugar, né? O crescimento vai vir quando você se sentar para ler, mas eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu já li e algumas dicas de leitura que acho que são boas para que você fique mais interessado, mais ativado ainda para ler. O Evangelho de João, para mim, é o melhor livro da Bíblia, tá? Então se prepare para uma das lives mais queridas, uma das melhores para mim, que é o Evangelho de João. Deixa eu dar uma boa noite para minha mãe, que chegou na live aqui agora. Boa noite, mãe. Tudo bem? Semana que vem minha mãe vai estar comigo aqui. Ela vai vir para São José dos Campos, graças a Deus. Tudo certo, então. Vamos começar a falar desse Evangelho de João. Pedir para você que já está comigo aqui na live, vai no aviãozinho aqui à direita, envia essa live para os seus contatos, tá? Até porque, quando acabar a nossa transmissão, essa live fica salva no meu Instagram, eu vou colocar nos stories. A última live teve mais de 500 visualizações após o momento do ao vivo, né? Então, em algum momento, alguém entrou e assistiu algum pedaço da live. Então, acho interessante você enviar para os seus conhecidos. De alguma forma, você está estimulando aí o conhecimento bíblico e pessoas interessadas em estudar a palavra de Deus. Amém? Se você pode, tem aí o seu caderninho, gosta de estudar e anotar conforme você ouve, mantenha o seu caderninho que a gente vai agora, sem mais demora, para o estudo do nosso livro, do Evangelho de João. Tá? Como eu falei, é um dos meus livros prediletos da Bíblia, se não o melhor. É o livro que eu já li 4 ou 5 vezes na Bíblia.
acho que até mais vezes. Às vezes eu pego para ler um capítulo do livro, eu leio o livro todo, porque você vai ver que ele tem características especiais que o fazem ser um livro tão importante na Bíblia, tão importante entre os evangelhos, tá? Para quem já é um leitor da Bíblia e quem já acompanha as nossas lives, sabe que a Bíblia é uma reunião de pequenos livros. São 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. E a categoria, né, eles são organizados como uma biblioteca. Quando você vai numa biblioteca, você tem ali a estante dos livros de literatura infantil, a estante dos livros de espanhol, a estante dos livros em inglês. Numa biblioteca, os livros são organizados por categorias. Eles não estão necessariamente numa ordem cronológica, tá bom? Então, da mesma forma, essa Bíblia que você tem, ela não está organizada numa linha do tempo, necessariamente. Porque às vezes a gente pensa assim, começa com Gênesis e termina com Apocalipse, vai contar a história do mundo na ordem cronológica. E não é bem assim, tá? Eles são organizados em ordem de categoria de livro. Por exemplo, Davi tem uma história que é contada no livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, a história de Davi, mas os salmos que ele fez durante o tempo dessa história estão num outro momento da Bíblia que é a área ali dos salmos. Então, só para você entender que os livros são organizados em seções. A seção de livro que a gente está estudando agora, a gente chama dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, a gente chama de evangelhos, tá? Os evangelhos. Quem estava na live passada, que foi a live de retomada, eu expliquei que não existem os evangelhos, né? Se a gente for assim categórico na palavra, o evangelho é um só, é o evangelho de Jesus. Quem é o autor do evangelho? É Cristo, Jesus. Tá? O evangelho é dele. Mas a gente tem 4 pessoas que são chamados de evangelistas em alguns lugares, tá? Não o evangelista de ofício da igreja, o evangelista é aquele que escreve o evangelho. Né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, em alguns lugares você vai achar eles sendo chamados de evangelistas, né? Porque eles escreveram o evangelho de Jesus. Jesus pregava em aramaico, que era uma língua que é uma variação do hebraico. Tá? Depois do exílio da Babilônia, o hebraico passou por modificações, então o hebraico que Jesus falava era o aramaico. E os evangelistas, todos eles escreveram os evangelhos em grego, que era a língua do mundo daquela época. Uma espécie de língua universal, parecido com o inglês de hoje. Quando a gente quer publicar um texto para o mundo todo ler, a gente publica em inglês. Então, foi isso que aqueles autores fizeram. Tá? Então, eu vou passando para vocês algumas curiosidades e informações, porque eu quero que você tenha essa bagagem. Mas não é a informação que vai mudar a sua vida. Eu já falei que o diferencial da jornada bíblica é que, além de informação, a gente procura trazer revelação da palavra. Como que aquele conhecimento pode mudar a minha vida? Como que aquele conhecimento pode fazer diferença na minha vida? E para isso, eu quero fazer uma oração com você. Amém? Você teve um dia difícil, você trabalhou hoje, eu também. Quem sabe passou por enfrentamentos. E para a gente não ficar apenas na teoria do texto, apenas nas informações, depois desse contexto que eu te apresentei sobre os evangelhos, e vamos chegar aqui no Evangelho de João, eu quero orar para que Deus nos dê sabedoria e revelação, para que a gente transforme esse conhecimento em algo poderoso na nossa vida. Amém? Pai, eu oro para que mais uma vez o Espírito Santo de sabedoria e revelação possa nos dar nesse tempo que estamos jejuando, Senhor, com a igreja, nesse ano de recomeçar, nessa preparação para a Páscoa. Eu quero consagrar essas horas, esses minutos que a gente tem aqui, como um tempo de fundamentação do teu povo, Deus. Um tempo onde as pessoas vão ouvir a palavra e elas vão praticar a palavra recebida. Eu oro para que se levantem gigantes espirituais, pessoas que sabem manusear a Bíblia, pessoas que não são enganadas por ventos de doutrinas, pessoas que sabem onde estão posicionadas. Eu oro para que cada ouvinte, onde essa mensagem chegar, eles possam se apaixonar pela Escritura, se apaixonar pelo Cristo anunciado no Evangelho, o Cordeiro de Deus, que a gente possa ter um novo relacionamento contigo, Senhor, a partir da leitura também desse Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava orando aqui, eu lembrei, eu já ouvi testemunho de pessoas que se converteram, tá? Lendo o Evangelho de João. Quando a gente quer fazer um evangelismo,
Muitas vezes a gente faz cópias do livro de João e distribui. Se a pessoa não pode ler o Novo Testamento todo, ela lê o livro de João, porque é um livro extremamente profundo. O livro de João ele tem um texto áureo. Qual é o versículo mais importante do livro de João? Quem sabe dizer, bota aí nos comentários. O versículo mais importante do livro de João é talvez o versículo mais importante de toda a Bíblia, porque ele prega justamente o Evangelho, a graça de Deus que é para todos os homens. É João 3,16. Você pensou comigo? Escreveu aí? Acertou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu decorei isso aí na minha infância, né? Foram palavras de salvação que eu ouvi na minha infância. E às vezes, por ser um texto tão decorado, a gente não pensa em tanta coisa teológica que esse versículo nos dá, né? Primeiro, ele diz que a salvação é para todos os homens, porque diz que é para todo aquele que nele crê. A salvação não é para os escolhidos, a salvação não é para os predestinados, a salvação é para todo que crê, né? Não é só para os judeus, não é só para os gentios, a salvação é para aquele que crê, que coloca a sua vida, a sua fé no Filho de Deus. E fala do amor de Deus, que Deus deu, fala sobre oferta, né, um texto que a gente pode usar para pregar sobre oferta, porque a maior oferta da Bíblia foi Deus ofertar o seu Filho. Então é um texto tão comum, tão corriqueiro, mas é justamente o resumo da Bíblia, porque a Bíblia trata exatamente sobre isso. O assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo, né? É a história da queda e da redenção do homem. Então, o versículo mais importante de João é também o versículo mais importante, na minha opinião, das Escrituras, porque anuncia essa graça universal. Quem foi esse autor? Vamos aprender um pouquinho com a vida desse escritor para entender o tipo de coisa que ele escreve. Afinal de contas, João é um dos principais autores da Bíblia, é um dos principais. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 pessoas, tá? João é um deles, é um dos principais autores do Novo Testamento, porque ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele escreve o Apocalipse. Então a gente está falando aí de 5 livros dentre os 27 do Novo, certo? 5 livros dentre os 27 do Novo Testamento. Então, é um autor importante. João ele tinha um apelido de Filho do Trovão, era assim que ele era chamado. Ele e o seu irmão eram chamados de Filhos do Trovão, por causa do temperamento, tá? A Bíblia não omite isso. Tem uma determinada situação onde Jesus vai passar por uma cidade e os samaritanos não deixam Jesus passar. Os samaritanos já eram vistos como pessoas assim inimigas do povo de Israel, uma raça misturada, havia um preconceito racial mesmo entre o judeu e o samaritano. Isso é retratado também em João capítulo 4, esse preconceito racial. E eles impedem Jesus de passar pela cidade. E João é aquele que se levanta e fala, ele e o seu irmão, né? Será que a gente não pode clamar, Senhor, para que venha fogo do céu e consuma esses samaritanos? Então Jesus responde para ele, você não sabe de que espírito vocês são, né? No Antigo Testamento a gente tem diversos exemplos de profetas que clamaram por juízo de Deus e o juízo foi executado. Então João se baseou, se Jesus é um profeta, se estão desrespeitando ele, vamos clamar pela morte desse povo. Se baseou no que se fazia no Antigo Testamento, só que Jesus estava inaugurando um novo tempo, né? Um novo tempo, onde a ira de Deus não seria mais derramada daquela forma como eles conheciam, né? Onde Jesus sofreria na cruz a ira de Deus. E aí ele liberaria o perdão de Deus durante o tempo da graça. Eu entendo que o tempo da graça vai acabar, né? E nós não estaremos aqui quando a graça acabar, né? Eu não quero ser alvo do juízo de Deus. Então, João estava clamando juízo sobre aquelas pessoas. Clamando juízo. E Jesus falou, você não sabe de que espírito você é. De que espírito nós somos. Então, Jesus começa ali uma transição e a gente vai ver esse homem que era o filho do trovão ser conhecido nas igrejas do Novo Testamento como o apóstolo que carregava uma mensagem. Quem sabe qual era a mensagem do apóstolo João? João, o apóstolo do amor.
Apesar de ter sido Paulo que escreveu 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, João fala muito sobre o amor de Deus. Né? Em 1 João 5,7 ele fala que Deus é amor, e que todo que ama é nascido de Deus. Né? Minha mãe está respondendo todas aí, ó. Já botou João 3,16, agora ela botou que ele é chamado de apóstolo do amor. Né? A Ayrton também está interagindo aqui com a gente. Exatamente. Pensa comigo. Como Jesus pode transformar a identidade de uma pessoa que era conhecida pela agressividade, pela explosão? E se Jesus pôde fazer isso com aqueles homens pescadores da Galileia, ele pode fazer isso por mim e por você. De repente a sua fama era você era conhecido das pessoas por um determinado comportamento. E Jesus pode de fato transformar a sua identidade, transformar o seu temperamento. Né? Quantas vezes eu tenho vontade de agir de acordo com minha carne e dar uma resposta de acordo com a minha carne, mas eu me seguro para que eu seja justo em todas as minhas ações. Eu ouço algumas pessoas falando, né, sobre temperamento forte. Eu tenho temperamento forte. A gente tem orgulho de falar isso, né? Eu tenho temperamento forte, eu tenho temperamento forte. Eu gosto de dizer que temperamento forte é suportar ofensa. Você não faz ideia da força que é necessária para não responder uma ofensa. Tem que ser muito forte. Né? Então, Jesus trabalha isso na gente. Né? Faz parte do processo da gente ser aperfeiçoado. Não responder a quem te persegue. Quando Jesus ensinou que a gente deveria orar por quem nos maldiz, abençoar quem nos amaldiçoa. E esse apóstolo foi recebendo esse ensinamento e foi sendo transformado. Né? Então esse filho do trovão, ele vai se tornar o apóstolo do amor, o apóstolo que tinha uma mensagem muito clara: filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Essa é a mensagem de João. É legal que João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Essa é uma dica boa para você decorar, hein? Às vezes, uma dica de decorar versículo bíblico, a gente tem dificuldade de decorar número e capítulo e versículo, né? É você tentar fazer associações entre um livro e outro. Por exemplo, João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Esse aí todo mundo decorou. Agora, 1 João 3,16 diz que, como Deus nos amou, nós devemos amar aos nossos irmãos. Então, 1 João 3,16 desenvolve João 3,16. Tá aí a dica para você. Então, quem é esse autor do Evangelho de João? É o apóstolo do amor. É esse discípulo de Jesus, provavelmente um dos mais jovens. Tem quem diga que ele era até um adolescente, ele era muito jovem, porque ele vai morrer lá pelo ano 90 depois de Cristo. Né? Jesus viveu, a gente entende assim, até o ano 30, e os evangelhos começaram a ser escritos lá pelo ano 60. Ou seja, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos ali na época de Paulo e Pedro liderando a igreja. Como você já conhece um pouquinho do Novo Testamento, ao longo das lives você vai entendendo melhor. Os eventos do Novo Testamento foram narrados mais ou menos 30 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O Evangelho de João, ele é o livro que foi escrito muito depois, tá? Talvez até 60 anos depois dos acontecimentos do Evangelho de João. Mas a gente confia na fidedignidade deles porque o povo era um povo que mantinha a tradição oral, né, que contava as histórias de maneira oral. E você sabe que Jesus também disse, né, que o Espírito Santo, né, está em João isso, João 14, nos faria lembrar de tudo que Jesus disse. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Opa, estou ouvindo um relato aí de que travou a internet. Confirma para mim se está travando para você também. Travou para minha mãe, eu não sei se travou mais para outra pessoa. Flávia, está travando para você? Pode ser um problema da internet de alguém ou pode ser um problema da minha internet. Me fala aqui que eu tento mudar de rede aqui para facilitar. Vou dar prosseguimento, tá bom? Se travar novamente, vocês vão me comunicando aí. Estava falando sobre essa questão, né, da transformação que Jesus pode fazer na nossa identidade. Se eu perdi alguma coisa aqui, depois no meu raciocínio eu volto depois. Jesus pode transformar a nossa identidade. Ok, estão me dizendo que nos outros está normal. Beleza. Jesus pode transformar a nossa identidade.
essa pessoa que aparentemente, esse discípulo que aparentemente não merecia a menor confiança de Jesus, ele vai se tornar o discípulo mais confiável, aquele que demonstrou mais fidelidade a Jesus. Estava falando sobre a data que ele escreveu, lembrei. Ele escreveu muitos anos depois, né? Então esse evangelho ele tem uma distância de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, tá? Por que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos? Porque o conteúdo dos livros é muito semelhante, é sinônimo, lembra? O que é sinônimo? Quase tudo que é narrado em Mateus é narrado em Mateus e Lucas, é narrado em Mateus e Marcos, ou então em Marcos e Lucas. Quase tudo dos 3 evangelhos anteriores é muito parecido. Você que já leu, você sabe. Quando chega em João, alguns falam em 70% ou 90% do livro de João não é registrado por nenhum dos outros 3. Quase tudo que está no livro de João é inédito, né? É João que vai registrar o primeiro milagre de Jesus quando ele ainda tinha poucos discípulos, inclusive João. É João que vai registrar a última semana de vida de Jesus com todos os discursos de Jesus. Para você ter uma noção, do capítulo 11, se não me engano, em diante, é a última semana de vida de Jesus. Então João tem 21 capítulos, metade deles é na última semana da vida de Jesus. Tem ali a oração que Jesus faz, a oração sacerdotal, que ele faz antes de entregar o seu corpo como sacrifício. Né? Tem muitos detalhes muito íntimos que somente alguém que estivesse muito próximo poderia registrar. João se identifica no livro, ele não fala o nome dele em nenhum momento no livro, tá? Mas isso aí todos os outros não mencionam a eles mesmos como presentes na história. João vai se referir a ele, ao próprio autor, como o discípulo a quem Jesus amava, tá? Em todo momento, João se refere a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. E esse amor que ele recebia de Jesus, ele demonstrava em fidelidade. Tem pelo menos 3 momentos nos evangelhos onde Jesus se reúne com o seu grupo mais próximo, que era Pedro, Tiago e João. Tá? Pelo menos 3 momentos. Na transfiguração, que é quando Jesus mostra-se como ele realmente é, como Deus. É quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele pede para todo mundo sair, inclusive os outros discípulos, e fica só com Pedro, Tiago e João. E tem um outro momento no Getsêmani, que é quando ele mostra a sua dor, a sua agonia. Então, como líder, ele só revela a sua dor, a sua agonia, a sua oração. Ele pede que vigiem com ele por 1 hora em oração. Ele reclama que Pedro não está orando com ele por 1 hora. Então, ele só vai fazer isso com 3. São esses 3 que ele chama para esses momentos. Os outros se afastam quando Judas vem dar o beijo da traição e entregar Jesus para ser preso. E João é aquele que fica com Jesus durante todo o momento até a sua crucificação. João é o único dos discípulos de Jesus que está na cruz durante o momento da crucificação. Todos bateram em retirada. E é óbvio que algumas colheitas João teve na vida, né? A gente pode associar essa fidelidade a algumas colheitas que João vai ter na vida. Você sabe que Pedro negou a Cristo, mas também no momento da sua morte, na morte de Pedro, ele não nega Cristo, ele é fiel, ele é crucificado. Diz a história, não a Bíblia, que Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Ele glorifica Jesus com a sua morte e não nega Jesus nem diante da sua morte. Mas no Evangelho de João, no finalzinho, tem uma discussão entre os discípulos sobre como que seria o fim, né, do apóstolo Pedro, e aí Jesus dá uma pista ali, né, sobre como que seria. E entre os discípulos começou-se uma conversa de que João não morreria, né? De fato, João é o único que não morre pela via do martírio, tá? Dos 12 apóstolos, os 11 foram assassinados, tá? Flechado, crucificado, de alguma forma, aqueles que foram testemunhas da ressurreição, eles tinham que morrer, né? De alguma forma, para atestar a veracidade, Jesus de fato ressuscitou, essas pessoas tinham que ir até a morte dizendo que não vão negar, que elas viram Jesus ressuscitar e que é verdade mesmo. E isso é uma das bases da nossa fé. A ressurreição de Jesus, ela está solidificada sobre o sangue dos mártires, sobre aqueles que nem diante da morte negaram. Meu pai está me assistindo. Oi, pai. Deixa eu te dar uma boa noite aí.
Meu pai também faz lives. Está aqui me assistindo, participando. Estava falando aqui, pai, que entre os discípulos de Jesus, 11 foram assassinados, 11 foram mártires, né? E João é aquele que não morre assassinado, ele vai morrer de morte natural. Ele foi possivelmente o líder de um núcleo espiritual. Boa noite, Tânia, tá chegando aí com a gente, acompanha a nossa live. João foi provavelmente o líder da igreja de Éfeso, né, no final da sua vida. Ele é uma pessoa muito importante para a igreja de Éfeso. Tanto que até hoje, a igreja, só uma curiosidade para você, tá? A igreja católica romana, ela retrata pouco o apóstolo João. O apóstolo João ele é mais retratado pela arte, pela cultura da Igreja Católica Ortodoxa. Tá? Existem duas igrejas católicas, a católica grega e a católica romana. Né? A católica turca, aquela igreja chamada de ortodoxa, ela meio que tem ali o... Como é que eu posso usar outra palavra? Ela administra as imagens de João, vamos dizer assim, porque João foi um apóstolo dessa igreja da Ásia Menor. Tá? O primeiro grande centro cristão da história do cristianismo é Jerusalém. Depois, Antioquia, da Síria, a cidade que enviou Paulo. Depois, a gente pode dizer lá para o final do primeiro século, a gente vê que Éfeso se torna esse grande centro de cristãos. Né? E é ali que está o apóstolo João servindo e sendo fiel. Depois ele é tirado de lá e é colocado na ilha de Patmos, onde ele tem as revelações do Apocalipse. Tá? A pena de morte, né, a pena perpétua de João é ser exilado nessa ilha de Patmos, onde ele vai ter as visões sobre Jesus. É só para você entender um pouco da fidelidade desse discípulo, né, que estava ali na cruz. E ele foi tão fiel, eu vou começar lendo João 19, tá? Ele foi tão fiel ali a Cristo que na hora da cruz, provavelmente o pai adotivo de Jesus, José, já tinha morrido, e é para João que Jesus manda o cuidado da sua mãe. João 19, 26 diz que quando viu sua mãe, João 19, 26, você que gosta de anotar, quando viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, então aqui você está vendo, né? João não se refere a ele como João, ele se refere a ele como o discípulo a quem Jesus amava. Ele disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. 27, em seguida disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado, ele falando dele mesmo, a recebeu como parte da sua família. Então há registros também, né, de que João leva então Maria, a mãe do Senhor, para viver com ele. Tá? É ele que vai cuidar de Maria aí nesse início da igreja. Então provavelmente o José já era falecido e Jesus confia, né? A quantas pessoas, eu sempre faço essa pergunta, para quantas pessoas você confiaria o cuidado da sua mãe? Né? Então Jesus ali como o filho primogênito, aquele que deveria, né, cuidar e zelar, ele entrega essa missão para o discípulo amado. Então é esse discípulo que escreve esse evangelho carregado de uma mensagem extremamente espiritual, de uma mensagem poderosa. É o evangelho mais profundo para mim, porque ele não vai falar apenas do que Jesus fez aqui na terra, das curas, dos ensinamentos. Ele vai começar falando da divindade de Jesus. Ele não começa, João capítulo 1, olha como é que ele começa. Ele não começa falando da linhagem de Jesus, da história dos hebreus, de coisas da terra. Ele começa no céu. Ele começa como Gênesis começa. No princípio era ou existia, não nasceu, não foi criado, o Verbo. Né? Então, no princípio, ele já existia. Ele não foi criado no princípio. Ele criou o princípio de tudo. Então, a palavra que era usada em Gênesis, ele usa aqui em João. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E por que ele bota no passado? Porque em determinado momento, né, versículo 14, diz que a palavra que era Deus se fez um homem. Então, é o livro que mais claramente afirma que Jesus é Deus. É o livro que mais claramente afirma a divindade de Cristo. Tá? Para que não sobre nenhuma dúvida, no versículo 14 ele fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
Vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele foi testemunho ocular, ele foi discípulo de João Batista, tá? Muita gente não sabe disso. E ele vai chamar Jesus de o Cordeiro de Deus. Esse é o evangelho que apresenta o Cordeiro, né? A face do Cordeiro. Lembra das 4 faces de Cristo que nós falamos na aula passada? Então, por que ele chama de Cordeiro? Porque em João 1,29 diz que João, o discípulo, era discípulo de João Batista. E diz que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e o João Batista, profeta, anunciou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas esperavam que Jesus fosse, na aula passada eu disse isso, né? O líder de uma revolta, que o Messias ia vir, ia tirar o domínio romano e eles iam ter liberdade material, iam poder ser um império de novo. E as expectativas eram todas em torno da carne, em torno do poder humano, do poder político, material. E aí João Batista vai anunciar: olha, esse aí, ele é o sacrifício. Né? Aqueles animais que vocês estão matando aí na Páscoa, eles são simbólicos, anunciando que alguém tem que morrer porque você pecou. Mas vai vir um que ele vai ser a oferta pelo pecado. Ele vai ser o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Às vezes algumas coisas óbvias eu gosto de ensinar, porque muita gente não sabe. Por exemplo, eu já conversei com cristãos que não tinham claro para eles qual era a missão de Jesus. Jesus veio para fazer discípulos, Jesus veio para fazer milagres. Ele fez discípulos, ele fez milagres, mas Jesus veio para morrer. Entende? A missão dele era ser a oferta pelo pecado. Então, ele veio sabendo do seu final, sabendo da sua missão. Ele era o próprio sacrifício. Né? E no meio tempo ele curou e fez milagres, e fez discípulos. E ensinou e viveu entre nós. Mas a necessidade dele ter se feito carne é para ele ser como nós, ser tentado, não ter pecado e ali absorver o pecado da humanidade. 7 vezes, né, para você ver como João afirma tanto a divindade de Jesus, eu separei aqui para você, por 7 vezes, e isso é proposital, tá bom? Jesus vai falar, vai usar a expressão eu sou. Você sabe que no Antigo Testamento, Yahvé se apresentou a Moisés, dizendo assim: você vai dizer lá para Faraó que o eu sou me enviou a vocês. Né? E 7 vezes Jesus fala dele mesmo, da sua missão messiânica, usando a mesma expressão que Yahvé usou para Moisés no Antigo Testamento. Ele diz em João 6,35: eu sou o pão da vida. Né? Nesse contexto de João 6,35, o povo estava falando muito do maná, que era o pão que descia do céu lá no deserto. Era um pão para as pessoas que tinham fome comerem lá no deserto. Deus alimentou o povo com pão. E Jesus estava dizendo: ei pessoal, vocês não estão entendendo. O pão que desceu do céu era eu. A figura apontava para algo que Deus ia mandar do céu para a terra, para tirar a fome espiritual. Então eu sou o pão da vida. Vocês não entenderam. Quem comeu aquele pão morreu no deserto, mas quem comer da minha carne vai ter vida, é eterna. João 6,35. João 8,12. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, vocês leem lá o Antigo Testamento, Gênesis 1 diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Né? Mas, na verdade, a luz verdadeira, diz em João 1, né, que a vida era a luz dos homens, mas os homens perderam essa luz. Essa luz é Cristo. É como se ele estivesse dizendo: olha, vocês tinham lá no tabernáculo a mesa dos pães, vocês tinham lá o candelabro, vocês tinham a iluminação do menorá, mas eu sou a luz verdadeira. João 10,9, eu sou a porta. Para você ter acesso a Deus é através de Cristo. Eu sou a porta. João 10,11, né? Eu sou o bom pastor. Olha, quer ver um outro texto mal interpretado em João? João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus fala, para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí, tradicionalmente, a gente fala que João 10,10 está se referindo a Satanás, né? Que a missão dele é roubar, matar e destruir.
Não está errado, porque o diabo é tudo de ruim mesmo, para roubar, matar e para destruir. Mas o contexto de João 10, só dando uma lida aqui com vocês sobre contexto, tá? Para a gente ler um texto, a gente precisa ler o contexto. O assunto de João 10 são os falsos mestres e os falsos ensinos. Olha que coisa terrível. Então Jesus está falando, olha, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eles ensinaram e perverteram com a sua prática, com a sua vida. Eles tiravam das ovelhas, eles eram aqueles que vinham para roubar o rebanho. Esses são os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos pastores. Eles vieram para roubar, para matar e para destruir. Então é pior que o diabo. É disso que ele está falando, né? Brincadeiras à parte, né? O que Jesus está falando em João 10:10 é além de Satanás, tá? É sobre falsos mestres, falsos ensinos e que só tem a intenção de danificar as ovelhas. Mas ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele entra na briga diante do lobo. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Né? Enquanto aquele que é mercenário, Jesus fala assim: mercenário é quem? É aquele profissional, aquela pessoa que só trabalha por dinheiro, né? Que ele não se sacrifica, que ele não se entrega. Então ele fala: aqueles ali são mercenários, eles tiram proveito da ovelha, mas eles não são capazes de se entregar. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. João 11:25, na situação onde ele ressuscita Lázaro, ele fala assim: eu sou a ressurreição. Vocês estão querendo saber sobre a ressurreição? Se você crê em mim, você nunca vai morrer. Então você que recebeu a vida de Jesus habita em você. Quero dar uma notícia para você: você não vai entrar na vida eterna depois que você morrer. A vida eterna já entrou em você. A vida eterna está dentro de você. Você não vai começar a vida eterna depois de você morrer. Você já está na vida eterna. A vida eterna já está em você. Jesus fala: aquele que crê em mim nunca morrerá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Então, ainda que a morte física aconteça para alguns de nós, quando alguém crê em Jesus, essa pessoa vive. Ela vive e está com Cristo, viva. Amém? Então ele diz em João 11:25: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. João 14:6, esse aqui a gente vai mastigar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E João 15:5, eu sou a videira verdadeira. Ele se referindo ali, eu creio, à igreja, né? Que tem que estar conectada a ele. Jesus não fala, eu sou uma uva. Né? Ele fala, eu sou a videira. Então, você é conectado a ele e você tem vida. 7 declarações de Jesus no Evangelho de João, usando a mesma expressão sobre Yahvé no Antigo Testamento. Eu sou, eu sou, eu sou. Então João é de longe o evangelho que mais afirma a divindade de Jesus. Provavelmente João escreve já num tempo onde isso estava sendo questionado, tá? Se Jesus era mesmo filho de Deus, se Jesus era mesmo Deus. Como ele escreve muitas décadas depois, ele apresenta Jesus então dessa forma tão espiritual, tão poderosa. Eu não poderia deixar essa live sem ler com vocês o capítulo 14 do Evangelho de João. Espero que você que não leu o livro leia, e você que já leu, pegue para ler de novo, e de novo, de novo, para conferir essas coisas que eu vou te falar. Porque João capítulo 14 tem muito significado para mim. É o capítulo que ele promete o Espírito Santo. Repita comigo, ele promete o Espírito Santo. João 14. Existem algumas interpretações hereges sobre esse capítulo. O kardecismo, por exemplo, afirma, algumas correntes aí afirmam que o outro consolador que Jesus promete, vou enviar um outro consolador, seria aí a revelação, uma nova revelação depois do Evangelho de Jesus, que viria aí com Kardec. Tem sempre um perigo quando alguém fala que precisa de um Novo Testamento. Sempre cuidado com essas falas que prometem aí um Novo Testamento. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. Tudo que vier depois é para completar, é para afirmar, é para defender, é para explicar melhor aquilo que já foi falado. Em Gálatas capítulo 1, versículo 6, se não me engano, o apóstolo Paulo fala que se alguém vier pregar um outro evangelho para vocês, ainda que seja um anjo do céu, seja considerado maldito.
Ele fala, ainda que eu mesmo anuncie um outro evangelho para vocês, é maldito. Eu serei maldito se fizer isso. Amaldiçoem, porque não é de Deus, tá? Então, o evangelho é o evangelho de Jesus, não tem outro evangelho, né? Mas quando Jesus vai prometer o Espírito Santo, o Léo Airão está comentando aí, o outro, né? Essa palavra no grego, só para tirar qualquer dúvida, ela faz referência a um outro da mesma categoria. Tá? Não estou falando do outro evangelho, estou falando do outro consolador. Quando Jesus fala, eu vou enviar um outro consolador, tá? Aí não é um outro evangelho, né? Nem uma outra pessoa para ser, digamos assim, contrariando o que Jesus ensinou. Quando ele fala o outro consolador, ele está falando alguém da mesma categoria que ele, da mesma natureza, da mesma essência que ele. Então a gente entende que é o Espírito Santo que ele está falando aqui. Existe outra também doutrina que defende que o substituto de Jesus na Terra é o Papa. Muito perigoso isso, tá? Que Jesus teria transferido a autoridade da igreja para Pedro. Nem vou entrar muito fundo nisso, não. Teria transferido a autoridade para Pedro e depois Pedro transferido em sequência aí para outros líderes da igreja. A gente não pode colocar todo esse peso sobre um homem, tá? O substituto de Cristo na Terra é o Espírito Santo, não é nenhum ser humano. E nós, seres humanos, temos que tentar ouvir o Espírito Santo. E para ouvir o Espírito Santo, a gente confia na direção que ele nos dá, mas a gente precisa confiar na direção de um grupo de pessoas, de um colegiado, né? Então, no Apocalipse, por várias vezes Jesus fala, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu creio que há uma revelação de Cristo que está presente no coletivo. É muito perigoso quando a gente coloca tudo sobre uma pessoa só. A gente precisa ouvir o que o Espírito fala no coletivo, né? De fato, cerque-se de bons conselheiros, de pessoas experimentadas em caminhar com o Espírito Santo. Porque quem substitui Jesus na terra é o Espírito Santo, né? É o outro consolador da mesma natureza que ele. Não é um outro evangelho, não é uma outra pregação, diferente do evangelho de Jesus. Em João 14, aí vem um outro texto que às vezes é mal interpretado, tá? Nas nossas Bíblias, às vezes vem um subtítulo. Cuidado com esses subtítulos, tá? Os subtítulos foram colocados lá depois. Fica aí a dica para você, tá? O texto bíblico é o texto que importa. De preferência, se você puder consultar, tirar dúvida nos originais e perguntar e botar na internet para descobrir, porque às vezes também a tradução pode errar. O texto inspirado não é o texto em português. O texto inspirado por Deus é o texto original. Então, se o tradutor fez o melhor trabalho, se esforçou ainda assim, algumas dúvidas podem ficar, né? E às vezes as pessoas me perguntam qual é a melhor tradução da Bíblia. Eu digo todas. Tem que ter, se pudesse ter mais. A gente tem a Almeida, a gente tem a Nova Versão Internacional, a gente tem a King James, tem algumas outras, né? Almeida corrigida e atualizada. A gente tem poucas versões em português. Eu acho que a melhor tradução da Bíblia são todas que puder, né? Que se tenham mais e a gente possa comparar, né? Porque o tradutor ele vai tentar capturar a essência daquele texto no original. E ainda assim tem textos que deixam dúvidas, tá? Mas só explicando para você que o inspirado por Deus, o que a gente considera canônico, o que a igreja primitiva considerou canônico, são os textos bíblicos, né? Não são os subtítulos. Esses subtítulos foram colocados aqui para ajudar, mas nem sempre eles refletem a realidade, né? Por exemplo, Jesus, só um parêntese aqui, porque tem a ver com as aulas dos evangelhos que eu dei na aula passada. Jesus ensina os seus discípulos a orar. Os discípulos pedem, Jesus nos ensina a orar. Eles não pedem para Jesus ensinar uma oração. A oração do Pai Nosso. Tem Bíblia que coloca esse subtítulo, né? Jesus não ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a orar. Ele falou, olha, quando vocês forem orar, orem assim. E aí ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E por aí vai. Mateus registra de uma forma. Lucas registra o que a gente chama de Pai Nosso diferente. Ou seja, se a igreja primitiva, nos 100 primeiros anos ali da igreja, repetisse aquilo igualzinho, você não acha que Lucas registraria igualzinho? Mateus? E por que registrou diferente?
Porque ali Jesus não estava ensinando uma oração. Jesus estava ensinando a orar. Então a gente tem que orar baseado naqueles princípios que estão ali. Chamar Deus de Pai, clamar por provisão, clamar para vencer as tentações, né? Ter vitória sobre o maligno. É isso. Jesus ensinou princípios de oração. Ele não ensinou para a gente decorar. Não é errado repetir o texto, tá? Tem gente que fala, é errado, então fala, não, não é errado. Não é errado repetir texto bíblico. Repetir texto bíblico é maravilhoso. A revelação vai entrando em você, mas isso não repito, não era essa a intenção original. Então, cuidado com os subtítulos, tá? Às vezes eles nos induzem a uma interpretação. Ah, a oração do Pai Nosso. Tem uma Bíblia minha que dizia assim, a oração dominical. Quem foi que falou que era para orar aquilo no domingo? Né? Então, cuidado, que os subtítulos eles nos enganam. Aqui em João 14, em especial, ultimamente eu não tenho visto mais esse problema, não. A minha Bíblia, por exemplo, está dizendo assim, Jesus, o único caminho. O título aqui do capítulo. Tá? Vê na tua Bíblia aí o que está escrito. Ou então Jesus promete o Espírito Santo, Jesus promete o Consolador. De fato, o assunto do capítulo 14 é o Espírito Santo. É Jesus falando para os discípulos a respeito do Espírito Santo na igreja. É o assunto central de João 14. Mas há muito tempo atrás, na minha Bíblia, dizia assim no subtítulo, Jesus promete voltar. E aí induz a uma interpretação de que Jesus está falando sobre o céu ou sobre a sua volta. E aí você já começa uma leitura entendendo algumas coisas diferentes. Para começar, eu queria começar pelo versículo 23. Depois eu volto para o início do capítulo 14. Se você está acompanhando comigo, vai lá. João 14, 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Então, critério, né? Se me ama, vai obedecer a palavra. Meu Pai vai amar e nós viremos, nós, Jesus e o Pai, viremos até Ele e faremos nele, qual é a palavra aí? Nosso lar, ou morada, né? O Pedro está dizendo para mim que na Bíblia dele diz, Jesus promete o Espírito Santo. A Bíblia dele é NVT, Nova Versão Transformadora. Legal. De fato, o capítulo é sobre o Espírito Santo. E no versículo 23, ele está falando como que isso vai acontecer. Se você obedecer a palavra, se você amar, o Espírito Santo vai morar no seu espírito. Beleza? É isso que ele está falando. Eu e o Pai. Então, quando o Espírito Santo mora em você, é Jesus morando em você, é o Pai morando em você. Né? Deus vem habitar nos seres humanos através da pessoa do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas eu quero atentar para você na palavra que ele usa. Ele usa a palavra morada. Faremos nele morada. Repita comigo. Morada, para você decorar. Volta para o versículo 1 do capítulo 14. Olha aqui. Como é que a sua interpretação vai ficar diferente. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Estou lendo na versão King James. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha a palavra que ele usa aí. É a mesma do versículo 23. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Portanto, eu vou preparar-vos lugar. E aí, a interpretação tradicional, qual é? Para a gente não se preocupar, porque na casa do Pai, o que a gente pensa? Bem, a casa do Pai é o céu, né? Então Jesus está indo para o céu para preparar um quartinho para a gente, para morar lá no céu. Então é isso, Jesus está indo preparar os aposentos, preparar a morada. E quando eu for, versículo 3, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo. Então, beleza, Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. Vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus está falando sobre viver com a gente. Que ele vai preparar um lugar e depois vai vir buscar a gente para morar com ele. É uma interpretação razoável, tradicional, mas esbarra no problema. Que no versículo 23 diz que a morada de Deus é naquele que o ama e obedece a sua palavra. E aí viremos para ele e nele faremos morada. Então, queridos, com base no versículo 23, confrontando com o versículo do mesmo capítulo 1, 2 e 3, entendendo que a mesma palavra foi usada, eu entendo que Jesus não está falando sobre ele ter ido para o céu preparar um lugar para a gente morar no céu. Jesus
foi derramar o seu sangue. Ele estava falando que ele estava indo para a cruz. E na cruz ele iria preparar um lugar, porque o coração do homem não era um lugar para Deus habitar, porque o homem era pecador. Então ele falou, olha, eu vou para a cruz. Por isso que ele diz, o lugar onde eu vou, vocês não podem ir. Né? Ele vai para a cruz e ali ele prepara um lugar, ele derrama o seu sangue e ele faz o espírito humano ser morada de Deus. Né? E aí o Pai e ele fala, para onde eu vou voltar para vocês e vou estar sempre com vocês. Né? Não está falando sobre céu, ele está falando sobre a morada de Deus no espírito humano. Tá? Para você não ter nenhuma dúvida disso que eu estou te falando. Versículo 6, quando ele fala eu sou, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente usa esse texto para evangelizar, né? E ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Já são 8h51, eu já estou indo para a minha reta final aqui da live, mas eu vou deixar essa para você pensar. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Jesus estivesse falando sobre o céu, ele diria no futuro, ninguém irá ao Pai que mora no céu se não for por mim. Mas ele não fala no futuro, ele fala no presente. Eu sou o caminho. E você pode vir ao Pai agora. Você que está assistindo essa live, você pode vir ao Pai agora. Se você crê em mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está dizendo, olha, eu vou vir, eu vou fazer morada em você. Né? Eu estou indo preparar lugar, eu vou voltar e eu vou morar para sempre com vocês através da pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro. E se você crê em mim agora, você que ouviu essa mensagem, ouviu sobre o Evangelho, se você crê em mim agora, eu vou vir e eu vou morar em você. Não no futuro. Se você crê em mim, eu sou o caminho para o Pai. Alguns subtítulos eu vi que estão bem corretinhos. Eles falam assim, Jesus o caminho para o Pai. É um caminho não para o céu, não para o futuro. É um caminho para agora. Agora mesmo você pode ir até o Pai. Deu para entender, mãe? Falando do dia de hoje. Hoje você pode vir ao Pai. Quero abençoar a tua vida. Se você está ouvindo a primeira vez o Evangelho, você já foi exposto a muitas doutrinas, né? Kardecismo, catolicismo romano, ouviu muita coisa, até no meio das igrejas, e aquilo não parecia fazer sentido para você. Eu espero que hoje você tenha ouvido o Evangelho e que essa mensagem aqueça o seu coração e você diga, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. E agora Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. E agora eu posso me achegar a Deus. Glória, glória a Deus. Que você hoje receba essa palavra e receba o Evangelho na sua vida. Confessa seus pecados aí mesmo onde você está. Pede para Jesus perdoar você. Ele tira o pecado do mundo. Se você se arrepender dos seus pecados e crer que existe um único Salvador, você pode ir até o Pai agora e orar. Você mesmo. Não precisa de intermediários. Eu abençoo você na tua decisão. Se essa palavra acertou em cheio o teu coração, e você que é salvo, que já é crente, também teve sua fé reavivada, encaminhe essa mensagem para outras pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho de João. Profunda, espiritual, divina, mas essa mensagem faz todo sentido hoje. Ela anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio muito nisso. Amém? Obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se você quiser assistir as lives anteriores, está lá no meu canal no YouTube, Felipe Mouta. Depois eu vou até compartilhar também no Instagram, para vocês conhecerem o canal no YouTube e darem lá também, acompanharem as pregações, as coisas que estão lá. Semana que vem vamos para um dos livros favoritos meus, é Atos dos Apóstolos. Não perde de jeito nenhum. Toda segunda, eu estou morando longe, agora estou em São José dos Campos. É uma oportunidade de eu ter um canal de comunicação aí com vocês, de interação, de eu não deixar de ensinar a Bíblia, né, de ensinar aquilo que eu tanto amo. Então amanhã não, semana que vem, próxima live aí da Jornada Bíblica, falando a respeito do livro de Atos. E quero estimular você, continue lendo sua Bíblia, continue comparando o que eu estou falando aqui. Se aquilo que eu trouxe até aqui faz sentido para você, investigue, confira na Bíblia, comente, me dá um feedback do que você está recebendo, do que você entendeu, se está falando no seu coração. Sempre faz muito bem para mim saber que de alguma forma eu alcancei você. Tá bom?
Obrigado por você ter vindo, mesmo você que chegou no finalzinho. Foi bom ter esse tempo aqui com vocês. Deus abençoe. Compartilha essa live com mais gente. Espero ver vocês aqui todos na segunda que vem, 8 da noite. Beijo grande, gente. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Lembrando, estamos em jejum, tá? Estamos em jejum, 21 dias aí, nos preparando para Páscoa. Esse tempo, né? Nas nossas vidas, esse tempo de recomeço. Então, até lá. Tchau, tchau.